Vamos ler apenas esses dois versículos, 1 Timóteo 1, 18 e 19. Vamos ler a palavra. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Feche os olhos. Senhor, nós clamamos a Ti, Pai, neste momento, que possamos nos concentrar, Senhor, no Teu altar, Senhor, na Tua voz, Pai, neste momento. Tira do nosso meio, Senhor, toda distração, todo impedimento, todo obstáculo, Pai, porque queremos aprender de Ti. Tu és o nosso mestre, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Criador, Pai. O Senhor fala conosco e nós queremos remover todo impedimento, Senhor, tudo que o inimigo semeia e lança, querendo nos impedir de ouvir a Tua voz, de caminhar segundo a Tua palavra para as nossas vidas. Pai, que nesse dia, neste momento, Senhor, haja um despertar, Pai, haja esse rompimento na vida de cada um de nós, possamos voltar ainda mais a nossa atenção, Pai, para ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Ó Deus maravilhoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, que eu seja esse instrumento em Tuas mãos, Senhor, este canal, para falar com a Tua igreja, tudo aquilo que está no Teu coração, Pai, no Teu trono, traga, Senhor, diretamente para nós, em nome de Jesus, Senhor, que eu diminua, o Senhor cresça, ó Deus, e que a glória seja dada somente a Ti, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Veja que interessante essa palavra que Timóteo recebeu de Paulo, onde Paulo está apontando para ele, direcionamento para a vida dele, e Paulo diz, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, eu dou-lhe essas instruções, segundo profecias que já foram proferidas a seu respeito, e por isso o título dessa palavra é seguindo as profecias, seguindo as profecias de Deus para as nossas vidas, muitas vezes no individual, mas também no coletivo, e algo importante para a gente despertar neste momento, porque o inimigo ele vai fazer de tudo, para você não dar ouvidos à voz de Deus, para você não prestar atenção nas profecias, para você não crer nas profecias, ele vai fazer de tudo para você duvidar das profecias, mas se a palavra de Deus, um homem como Paulo, dando instrução para um filho na fé, que também se tornou um pastor, um líder, ele está dizendo, olha Timóteo, meu filho, ele deu essa instrução seguindo as profecias já proferidas a seu respeito, e ele diz, para que seguindo-as, ou seja, Paulo está ressaltando, é importante, eu não descarto as profecias que foram proferidas a teu respeito, e eu vou lhe dar instruções para que você possa seguir essas profecias, e ao seguir eu te dou instruções. Quem aqui já ouviu e já recebeu de Deus uma profecia para a sua vida? Levanta sua mão. Olha só, a grande maioria. Tirando obviamente que a palavra de Deus é repleta de profecias para cada um de nós, de palavras, de promessas de Deus. E o inimigo ele vai fazer de tudo para a gente rejeitar. Mas a gente precisa seguir. Outra palavra que nos ensina a respeito de profecias, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, inclusive foi esses dias também, ou antes de ontem que a gente leu esse texto, 1 Tessalonicenses, foi um pouco mais de tempo, e diz assim, não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas, e fiquem com o que é bom. A palavra ensina para nós, não apague o espírito, não trate com desprezo as profecias, mas ponha à prova todas as coisas, e fiquem com o que é bom, porque a gente vai eventualmente ouvir profecias, palavras proféticas, e aí seria um outro assunto para a gente tratar a respeito de quando você é usado por Deus para lançar uma palavra profética na vida de alguém, para profetizar na vida de alguém, e que obviamente isso seja sempre feito com muito temor, para que nunca seja feito na carne, mas sempre algo que o Espírito está falando, amém?
E ao ouvir as profecias, ao ouvir as palavras proféticas, nós devemos saber lidar com elas. Saber lidar com as palavras proféticas que o Senhor derrama na nossa vida ou sobre a nossa nação. Nós estamos num tempo onde nós clamamos muito pela nossa nação brasileira e também a gente recebe através hoje das redes sociais muitas profecias, palavras proféticas que vêm diretamente para nós e devemos saber lidar com elas. Quem aqui recebe alguma profecia, algo vem no seu WhatsApp, no Facebook? Quem já ouviu, recebeu? Será que é só... Sério mesmo, vocês estão falando a verdade? A maioria recebe, né? A gente recebe. E a gente precisa saber lidar com elas, sabendo que não podem ser descartadas, como a palavra de Deus diz, não tratar com desprezo. E entender, na verdade, que em muito momento não, nós devemos seguir as profecias. Então, a palavra nos ensina a colocar à prova. É porque você sempre vai ter que saber. Muitas vezes a gente vai receber, talvez, como eu falei, uma rede social, uma palavra profética de uma fonte que você não conhece, alguém que você não conhece. Mas você vai colocar aquilo à prova. Você vai falar com Deus: Deus, não vou desprezar essa palavra, mas também eu não vou adaptar 100% da minha vida em relação a isso que eu escutei. Mas eu vou colocar isso aqui à prova. Eu não estou descartando, mas eu vou orar a respeito e vou aguardar. E não tem como, se for de Deus vai acontecer. Mas se não for de Deus, talvez até no momento a gente algo já no espírito você vai sentir. Primeira coisa, uma palavra profética jamais vai contradizer a palavra de Deus. Então a gente tem que saber lidar com elas, não tratar com desprezo. Toda profecia, escuta, guarda, coloca à prova, fala com Deus: Deus, está aqui. E o Senhor vai confirmando e as coisas vão acontecendo. A gente tem passado esse tempo onde o Brasil, a gente passou por tempos difíceis no Brasil, os últimos anos, onde apertou a grande crise. E obviamente a gente sente mais quando pega no bolso. Mas se a gente for parar para pensar, a crise moral, ética, já tem acontecido já há muito tempo. E o que o povo de Deus tem feito é orado, clamado. E essas últimas eleições a gente percebeu uma diferença, porque houve uma troca de partido. E o que acendeu em muitos a esperança de coisa nova, de algo novo. Assim como também em mim, eu creio. E quando a gente está falando a respeito desse tipo de profecia para o Brasil, porque a gente tem ouvido muita palavra profética para o Brasil, onde o Brasil vai ser o celeiro do mundo. Já há alguns anos foi levantada essa questão, essa palavra profética. Amém, igreja? Amém. Brasil ser o celeiro do mundo. E nós devemos então saber lidar com esse tipo de coisa. Por quê? Muitas vezes você pode pensar: mas como que está falando toda essa palavra profética, mas se eu leio a palavra e o Jesus fala que nos últimos dias vai ser só perseguição, só luta, tribulação, apocalipse, grande tribulação e o anticristo. Mas nós precisamos saber e tratar lidando com o tempo, conhecer. Por isso que precisamos caminhar com Deus, conhecer a Deus e buscar em Deus a revelação do tempo, do acontecimento de todas as suas promessas. Então, outra palavra que a gente encontra na própria Bíblia, que o Senhor Jesus fala a respeito de uma grande colheita, em Lucas 10, versículo 2, Ele lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Então o Senhor, Ele também tem essas palavras proféticas a respeito de grande colheita. E quando nós estamos pensando e aceitando essa palavra profética sobre o Brasil vai ser o celeiro do mundo. É crendo nessa palavra que existe uma grande colheita ainda antes dos fim dos tempos, dos últimos dias, antes de acontecer toda essa perseguição, domínio do anticristo.
E eu creio que é nesse lugar que o Brasil se encaixa. E obviamente, eu estou compartilhando isso aqui, mas em tudo isso, eu tenho praticado o que a palavra de Deus diz. Coloca a prova. A gente ouve, coloca a prova. Algo já começou a acontecer. Então a gente já começa a crer que tem algo aí acontecendo, que Deus está dirigindo. Deus está levantando a igreja pelo Brasil inteiro, clamando por avivamento, clamando por prosperidade, clamando pela pregação do Evangelho. O Senhor tem despertado pelo Brasil todo pastores, líderes, com o coração, com o desejo de ensinar e preparar discípulos, evangelistas, missionários. E tudo isso se encaixa com essa palavra profética do Brasil ser o celeiro do mundo. Aleluia. Então a gente meditando nessa palavra, eu quero encorajar você, encorajar a igreja, a gente aprender a seguir as profecias. E quando eu falo profecias, lembre-se sempre, no seu âmbito individual e também no coletivo. Então talvez hoje é uma noite do Senhor resgatar no seu coração palavras proféticas que você recebeu, e que devido ao tempo você já abandonou. E aliás, um parêntese rápido, o tempo muitas vezes é o grande vilão, porque nós temos um grande problema com esperar. Quando fala de esperar, puxa vida, e aí muitos rejeitam, e como essa palavra está dizendo, naufragaram na fé, dentro da linguagem de barco, amém, igreja? Então nós devemos tomar esse cuidado e saber lidar com a questão do tempo. Quanto mais você se alimenta da palavra, é por isso que eu vou sempre insistir, vamos ler a Bíblia, vamos conhecer a palavra, vamos conhecer as profecias de Deus para o mundo, para os tempos. Como muitos dizem também que Israel, o país de Israel, a nação, é o relógio do mundo, porque tem muita palavra profética de Deus para os últimos tempos que tem tudo a ver com Israel. Então o que acontece lá são sinalizadores para nós, e nós devemos receber essas profecias e seguir, caminhar com elas. Como eu falei, não você mudando 100% a sua vida para viver aquilo, que pode ser que você esteja se apegando a algo que foi totalmente do homem, carnal, mas você seguir, caminhar conforme a voz de Deus, o direcionamento. Aleluia. E para a sua vida específica, eu creio que Deus está resgatando aqui você, que talvez ouviu palavras proféticas, e você abandonou, rejeitou, passou o tempo, e Deus está falando, ei, eu estou te trazendo informações para você saber como lidar com as profecias na sua vida. Aleluia, para você não tratar com desprezo, mas para você seguir as profecias. Aleluia. E em primeiro lugar, ele diz, seguindo-as, que você combata o bom combate. Fala para quem está do lado, não vai ser fácil. Não é moleza. Não é simplesmente porque Deus está falando, é que você vai ficar de braços cruzados e vai achar que você vai subir numa boia redonda na piscina, deitar ali, pegar um copo com água de coco e esperar tudo acontecer. Não. Palavras tinham sido proferidas na vida de Timóteo. E Paulo fala agora, seguindo essas profecias, que você combata o bom combate. Você vai precisar fazer a sua parte. E talvez vai ter momentos que a palavra profética já é uma palavra de luta e de tribulação. Ah, pastor, isso nunca aconteceu comigo. Ah, se você ler João 16, você vai ver que Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que nós precisamos nos apegar na Bíblia inteira, não excluir nada, porque em todo lugar o Senhor está ensinando algo para mim e para você. No mundo tereis aflições. Paulo, o próprio Paulo que ensina isso para Timóteo, diz a palavra em Atos capítulo 21, versículo 10, que ele recebeu uma palavra profética. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. E esse texto eu gosto muito, porque ele nos ensina a lidar com esse tipo de coisa. Observe a maturidade, o discernimento espiritual de Paulo e todos os irmãos que estavam com ele.
Ágabo, então esse profeta, vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés. Imagina, esse profeta pegou o cinto de Paulo, pegou emprestado, dá licença, Paulo. Aí ele amarrou o pé e a mão dele mesmo, do próprio profeta, e disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Trouxe uma profecia de uma tribulação na vida de Paulo, amém? Aí o que acontece? Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E eles disseram: como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Diante de uma palavra profética, onde Paulo teve discernimento, que Deus ali não estava dando um aviso para Paulo fugir da vontade dele, mas Deus estava dando apenas um aviso para Paulo se preparar para o que ele iria encontrar pela frente. Talvez você receba uma palavra como essa, pesada e dura e difícil de aceitar, e você pensa: não, olha aí, Deus está falando que não é para eu fazer isso, é para eu fazer aquilo, porque se eu for por ali eu vou ser amarrado, preso. Mas Paulo teve esse discernimento, ele entendeu: não, Deus só está dizendo que eu vou passar luta, mas se no meu espírito Ele está mandando eu ir para Jerusalém, eu vou para Jerusalém, e eu estou pronto para ser preso, amarrado e até, se for necessário, morrer pelo nome de Jesus, seguindo a profecia. As palavras proféticas são importantes, e até os dias de hoje. Eu chamo atenção nisso porque você vai encontrar pessoas e até livros, bíblias de estudo que vão dizer que naquele tempo a profecia, não, mas até hoje a profecia, o Senhor fala comigo e com você, nos dá a direção. Amém? Aleluia. E você precisa então entender que você vai combater o combate, você vai receber o direcionamento de Deus, mas não vai ser fácil. Talvez você vai ter que encarar, na própria profecia está dizendo, mas você vai lutar, você vai pelejar, você vai fazer a sua parte, colaborando com Deus, com aquilo que Ele quer fazer. Esse é o nosso grande desafio como filhos, servos de Deus. Negar o nosso ego, para receber essa nova identidade de Deus e trabalhar com Ele. Nós trabalhamos com Deus, por isso que não pode haver o ego, porque quando você vai com o ego querer trabalhar para Deus, você vai querer fazer a sua vontade. Ou se você consegue renunciar à sua vontade, você aceita a vontade de Deus, mas talvez você vai querer fazer do seu jeito. E isso tudo é ego que tem que morrer, para aceitar a vontade de Deus do jeito que Deus quiser para mim e para você. Nós simplesmente vamos colaborar com o que Deus está fazendo sobre a terra. Quem está comigo e quem está com Deus? Aleluia. Quem é que está dentro desse barco? Trazendo para essa imagem do barco, quer dizer, você vai ter que remar. Você não vai simplesmente entrar no barco e ficar quieto na sua, não, você vai remar. Deus está apontando o barco, está direcionando, mas você vai pegar o seu remo e você vai fazer a sua parte. Outro exemplo a gente vê no livro de 1 Reis, capítulo 18, quando Deus chamou Elias, e Deus profetiza que derramaria chuva. 1 Reis 18:1 diz: depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Veja, Deus deu a palavra profética para Elias: eu enviarei chuva sobre a terra, amém? E aí o que Elias fez? Cruzou os braços, achou uma sombra, e ficou esperando a chuva cair. Não, ele foi combater o bom combate. No versículo 41, Elias disse a Acabe, agora presta atenção aqui, para você não precisar abrir: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada.
Olha a fé desse homem. Elias falou para Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Ele já tinha recebido a palavra profética. E agora, a partir daquele momento que ele ouviu Deus, ele começou a seguir essa palavra profética. Aleluia. Fala para quem está ao seu lado: segue a palavra profética de Deus na sua vida. Aleluia. Não se desvie disso. Adiante, no versículo 42. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Olha só, Elias ouviu Deus falando: eu vou mandar chuva. Chegou para Acabe e falou: Acabe, vai lá, pode comer e beber, porque eu já estou sentindo o cheiro. Aí o que ele fez? Ele subiu e foi orar. Ele foi combater, ele foi colaborar com Deus para que a profecia se cumprisse. Ele se dobrou até o chão, com o rosto entre os joelhos. Uma posição que muitos dizem que ele estava ali, assim como aquela oração de Gálatas 4, com dores de parto, intercedendo. E ele falou com seu servo: vai e olhe na direção do mar. Disse ao seu servo, e ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. E 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Aleluia. Você consegue observar esse conjunto e essa parceria do homem com Deus e a fé diante da palavra profética? Vai chover, eu creio, vai chover. Aleluia, Deus está falando na sua vida: vai chover, eu vou fazer o que eu prometi, eu vou cumprir. Aí o Senhor também está falando: agora siga essa palavra e combata o bom combate. O que você está fazendo diante da palavra profética? Você simplesmente colocou ela de lado e se esqueceu? Ou você tem coragem de subir o Carmelo como Elias fez, dobrar o joelho e orar e pedir: Deus, eu creio na sua profecia na minha vida. Senhor, eu creio na tua profecia para o Brasil. Senhor, eu creio na tua profecia para a minha família, para o meu trabalho, para a minha empresa, para a minha saúde. Eu creio. Dobre o joelho e clame e ore e faça a sua parte, combata o bom combate. Elias fez isso 7 vezes. Quando o servo dele disse: tem uma nuvem do tamanho da mão do homem, ele falou: eu sabia, é o sinal, eu já creio, já aconteceu. E o que acontece é que muitas vezes nós não oramos esse comecinho, oramos 1, 2 vezes e já esquecemos. Não esperamos nem ver a nuvem, nem o primeiro sinalzinho de que Deus está respondendo e de que Deus está acontecendo. Mas Deus está te chamando hoje: combata o bom combate, faça a sua parte. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. E assim nós devemos seguir a profecia, crendo e lutando espiritualmente para que ela se cumpra, entendendo que esse bom combate muitas vezes vai exigir ações nossas, mas o âmbito verdadeiro dessa guerra é no mundo espiritual. Se a gente não guerrear no mundo espiritual, não adianta fazer nada na sua carne. Não adianta você forçar nada na sua carne, na sua força. Você precisa orar e clamar e colaborar com Deus, trabalhar seguindo a profecia que Ele lançou sobre você. Aleluia. Segunda Coríntios 10:3 diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. A sua primeira guerra, a sua primeira batalha, ambiente de guerra da sua vida, não é como os homens. Aleluia, é no mundo espiritual. Não lutamos como homens, segundo os padrões humanos. Então, em primeiro lugar, combata o bom combate, faça a sua parte, seguindo a profecia. Em segundo lugar, Paulo falou: combata o bom combate, mantendo a fé. Fala para quem está ao seu lado: mantenha a fé, não perca a fé não. Fé em Jesus, o seu Salvador, em primeiro lugar.
porque é a base de tudo, é o princípio de tudo. Efésios 2:8 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. O que é o dom de Deus? É a graça. Mas nós somos salvos pela graça por meio da fé. Então mantenha essa fé. Mantenha a fé no Senhor Jesus, que Ele é o Filho de Deus, que foi enviado ao mundo, morreu na cruz por você, perdoou seus pecados, Ele ressuscitou e um dia Ele voltará para te levar. Muitas vezes a principal promessa do Evangelho, pessoas naufragam nessa fé. Jesus vai voltar. Mas já faz tanto tempo que eu ouço isso. Desde que meu avô era menino, o pai dele já falava que Jesus ia voltar. Você pode estar pensando, mantenha a sua fé. Mantenha a sua fé na palavra de Deus. Aleluia. Jesus, quando Ele prometeu, Ele não estava brincando. Ele não é homem para que minta. Aleluia. Então, em primeiro lugar, mantenha a nossa fé em Jesus, a fé da salvação, a fé que tudo que Ele prometeu Ele vai cumprir. E em segundo lugar é a fé nas promessas. Crer nas promessas vai nos levar a viver de acordo com elas, porque nós cremos. Porque muitas vezes você diz: não, eu creio, mas a sua vida não condiz com aquilo que você está dizendo que crê. Por isso é necessário crer nas promessas, a começar com a promessa que Jesus disse: eu voltarei e os levarei para que vocês estejam onde eu estiver. Aleluia. Paulo está ensinando: mantenha essa fé. Mantenha essa fé ao você seguir essa profecia. Mantenha a fé na profecia, naquele que prometeu. Jesus falou, João 14:12, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Será que você crê em promessas como essa? Que Jesus está dizendo: se você crê, você fará coisas maiores. Quem aqui quer viver o avivamento? Aleluia. Vamos manter a fé, igreja. Vamos manter a fé nessas promessas. Jesus, aleluia, Ele é todo poderoso, Ele enviou o Espírito Santo para viver dentro de nós. Aleluia, eu creio, o Senhor já está realizando. Sabe o que eu vejo hoje? Eu já estou vendo a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia, foi profético também que domingo a gente cantou a música Faz Chover. E cantamos, eu vejo, aleluia, a nuvem do tamanho da mão de um homem, é o sinal, aleluia, que a chuva vai descer. Mantenha essa fé, mantenha a sua fé viva, acesa, aleluia. Nós temos o exemplo de Abraão. Romanos 4:18 diz: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Aleluia. Oh, glória ao nosso Deus maravilhoso. Você não pode duvidar da promessa de Deus na sua vida. Hoje o Senhor te trouxe para você quebrar toda essa dúvida que tem rodado no seu coração e na sua mente. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, Ele vai cumprir. Quebre essa dúvida neste momento. Vamos aplicar assim como Abraão, que é o pai da fé, é o pai de todos nós. Contra a esperança, em esperança creu. Creu não porque você é bom, não porque o presidente que você queria que ganhasse, ganhou. Não, crê porque quem prometeu é fiel para cumprir. A nossa esperança está naquele que prometeu. Aleluia. A nossa esperança está naquele que vai realizar a promessa. É porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas, e é Ele que está no controle de tudo.
E eu vou crer porque Ele é fiel e Ele vai cumprir. Eu vou crer porque para Ele não há nada impossível. Aleluia. Eu vou crer porque nunca nada saiu debaixo do controle de Deus, do meu Deus. E eu creio, e eu vou manter a minha fé, porque eu vou seguir as profecias de Deus. Aleluia, na minha vida e para a minha nação. Aleluia. Oh, louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Mantenha essa fé, Timóteo. Timóteo, siga essas profecias que já foram proferidas na sua vida. Não descarte, não esqueça, mas siga essas profecias. Combata o bom combate, faça a sua parte, ore muito, se prepare muito, se levante com voz de autoridade quando for necessário, cale-se quando for necessário, mas combata o bom combate. Saiba, não vai ser fácil, vai levar tempo, mas jamais perca a fé. Mantenha essa fé, Timóteo. Mantenha a fé naquele que te prometeu, mantenha a fé na promessa que Ele fez para você. Aleluia. Oh, louvado seja o nosso Deus maravilhoso. O Senhor quer resgatar a sua fé na promessa que Ele fez para você, na profecia que Ele lançou na sua vida. Não vamos cair no erro de apagar o Espírito, como 1 Tessalonicenses que nós lemos. Não apague o Espírito, não trate com desprezo. Aleluia. Diante de tantas falsas profecias, a tendência é a gente ir para o outro extremo, falar, não, eu não creio em mais nada. E o Senhor está te mandando, não, pelo amor de Deus, resgate aí essa fé. Resgate essa fé nas profecias. Siga as palavras proféticas, elas são direcionamentos para você, para a sua vida. Esses dias ainda tenho recebido ainda mais palavras proféticas sobre o Brasil. Aleluia. Eu tenho feito isso, colocado à prova. Mas em muita gente vê que está de acordo com o que Deus está fazendo, com o que Deus já tem prometido, e com o que está acontecendo. Palavras proféticas que Deus vai restaurar a economia do Brasil, e Deus vai usar o Brasil para abençoar nações. Aleluia, coisas que eu nem tinha ouvido antes, e o Senhor já me usou para falar isso aqui na igreja. E eu te convido nessa noite, vamos seguir as palavras proféticas de Deus. Ah, como, pastor? Quer dizer que agora então eu vou pegar um empréstimo grande e vou fazer um investimento? Não, não é nada disso. Vamos orar, vamos crer e vamos orar, vamos crer e vamos combater o bom combate. Se Deus abrir uma porta e te der um direcionamento, vá, entre, faça. Aleluia. Mas não descarte, não menospreze, não critique, que pode ser que você não participe daquilo que Deus está fazendo. Aleluia. E como eu creio nas palavras proféticas, nos direcionamentos de Deus para a minha vida e para a nação brasileira, para a igreja brasileira. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Assim como Abraão, ele creu, ainda que tudo estava indicando impossível, naturalmente falando, mas ele sabia que Deus era todo poderoso para fazer o que ele havia prometido. Pergunta para quem está do lado, você sabia que Deus ele pode cumprir o que ele prometeu? Aleluia. Quem quer seguir as palavras proféticas de Deus para a sua vida? Aleluia. Em terceiro lugar, mantenha a fé, mas também em terceiro lugar, mantenha a boa consciência. A consciência, que é a nossa mente, o centro dos nossos pensamentos. Nós precisamos manter a boa consciência. Que significa o quê? Manter a mente alinhada com a palavra de Deus. Alinhada com a palavra. Alinhada com a vontade de Deus. E aí por isso, mais uma vez, é importante você conhecer as Sagradas Escrituras. Isso vai te evitar cair no erro, cair no engano. Onde de repente você ouve uma palavra profética, aí você, a palavra profética ela contradiz o que a Bíblia diz.
Mas por causa da ignorância, da falta de conhecimento, meu povo é destruído, diz a palavra do Senhor em Oséias. Por isso conheça a palavra, para você ter uma boa consciência, assim como Paulo está instruindo para Timóteo. Timóteo, mantenha a boa consciência. Você conhece os ensinamentos que lhe foram ensinados, mantenha isso. Continue alinhado com as palavras, continue alinhado com os ensinamentos de Deus, continue alinhado com a palavra, mantenha uma boa consciência. Com isso o Senhor vai te dar discernimento, vai te ajudar a se guiar por essas palavras proféticas, pelo direcionamento que vem de Deus. Segundo 2 Coríntios 10, que nós lemos, o versículo 3, o versículo 4 diz: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E o Senhor está chamando agora a gente para o mundo espiritual. As armas que nós usamos para lutar não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortalezas? Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Está falando a respeito de argumentos, raciocínios, palavras contrárias à palavra de Deus, que o inimigo pode ser que use pessoas ao seu redor para lançar contra você, para lançar na sua vida, argumentos. Você ouve uma profecia, Deus falando com você, daqui a pouco você vai compartilhar isso com alguém, a palavra que a pessoa fala é um argumento. Ei, esquece isso, Deus não faz mais esse tipo de coisa nos dias de hoje. Um argumento que se torna algo no mundo espiritual, como uma fortaleza, querendo bloquear a sua mente, para você não seguir as profecias de Deus. Quem se lembra de José do Egito? Deus deu uma palavra profética para ele, foi através de sonho no caso dele. Olha, vou te levantar, seus irmãos, seus pais vão se curvar diante de você. Ao compartilhar foi zombado. Sério que você está dizendo que a gente vai te servir? Mas José sabia de onde estava vindo aquele sonho. Ele sabia qual era a fonte. Ele sabia que ele tinha necessidade de manter a boa consciência alinhada com a palavra de Deus. E Deus lhe deu outro sonho. Vocês conhecem a história, onde depois ele se tornou governador do Egito. E acabou que seu pai, sua família, seus irmãos, todos vieram diante dele. Mantenha a boa consciência, conheça a palavra de Deus. Através dessas armas, no mundo espiritual, nós destruímos essas fortalezas, esses argumentos, pretensões vindas do maligno, que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra aquilo que Deus está falando para você, contra o que a palavra de Deus, contra o que a Bíblia está falando para você. O inimigo vai usar pessoas para levantar argumentos contra a sua vida. Mas no mundo espiritual você tem armas poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. E a palavra diz: e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É tornar os nossos pensamentos obedientes a Cristo. Tudo que passa na sua cabeça, mantendo essa boa consciência, não, para. Tudo está dizendo o contrário, mas eu creio. Eu creio. Assim como alguns dias atrás, conversando com algumas pessoas, eu lembro que um falou para mim: não, mas o Brasil não tem mais jeito não. Já era esse país, não tem mais como. Eu falei: mas como assim? Não, porque isso, porque eu falei: não, mas eu creio. No mundo espiritual eu creio no poder de Deus, que o Brasil tem jeito sim. E levamos cativos os nossos pensamentos. Você pode, por exemplo, se lembrar de testemunhos como a Coreia do Sul, que era um país subdesenvolvido. E se você buscar na internet, você vai ver que o Senhor nosso Deus levantou a igreja da Coreia do Sul para se levantar em oração, em intercessão, combatendo o bom combate no mundo espiritual.
Eu tive a oportunidade de estudar no seminário lá nos Estados Unidos. A maior colônia de estrangeiros lá em Dallas, nos Estados Unidos, era de coreanos da Coreia do Sul. As maiores igrejas estão na Coreia do Sul, porque o povo orou e acreditou que Deus poderia mudar a situação daquela nação. E eu creio que Deus pode mudar, e está mudando, e vai mudar a história do Brasil. Quando lançam palavras assim, eu rapidamente destruo essas fortalezas e falo, não, isso aí não serve para mim, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que me salvou, para Ele não há nada impossível. Ele me disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o que Ele promete, Ele cumpre. E eu caminho por palavras proféticas. Eu caminho, você deve caminhar na sua vida. Se o Senhor já lançou profecias para a sua vida, ei, desperta isso dentro de você. Desperta isso de novo dentro de você. O Senhor está resgatando, Ele está chamando. Acorda essas profecias. Siga essas profecias. Combata o bom combate. Mantenha a fé e mantenha a boa consciência. Você tem armas no mundo espiritual para destruir esses argumentos que se levantam contra isso, para roubar de você aquilo que eu te prometi. Então agora, combata o bom combate no mundo espiritual. Leve cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ah, mas eu estou começando a desanimar, a duvidar. Epa, leva cativo esse pensamento. Você tem o controle, você tem armas no mundo espiritual. Usa o capacete da salvação que te protege, aleluia. E traz de volta. Não vou pensar, não vou duvidar, vou levar cativo. Assim como Abraão, meu pai da fé, ele creu e a promessa aconteceu. Isaac nasceu na sua velhice e ele foi o pai de uma grande nação. Assim também eu vou crer naquilo que Deus prometeu para a minha vida. Leva cativo, traz de volta, alinha com a palavra. Todo o meu pensamento, todo o seu pensamento deve ser obediente a Cristo. Será que você entende o que Deus está falando para você? Todo o seu pensamento, a hora que começar algum pensamento que não bate com a palavra de Deus, traz de volta, leva cativo, prende ele com a palavra. Você tem essa arma no mundo espiritual, a oração, o conhecimento da palavra, aleluia. Toda a armadura que Paulo apresenta em Efésios 6, cinturão da verdade, você crê na verdade, couraça da justiça, o inimigo não pode levantar acusações contra você, o escudo da fé, a espada da palavra, as sandálias do evangelho, é para você guerrear e você controlar aquilo que passa na sua cabeça, nos blindando contra a cauterização da mente, que é algo que ela toma uma forma do mundo, e se torna como uma pedra, de maneira que você não consegue mais mudar. Mas a palavra de Deus diz: não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Aleluia. A mente cauterizada, ela não entende os ensinamentos de Deus. E como evitar isso? Se alimente da palavra. Estava falando esses dias mesmo, creio que ontem, com uma pessoa, que as tentações e tal, e quando você decide que você quer vencer tentações, não é na hora que você é tentado, é durante todo o seu dia a dia, toda essa semana. O que você tem se alimentado? Você se alimenta mais daquilo que a televisão coloca diante de você, do que a internet? E assim você vai moldar a sua mente conforme o mundo vai cauterizar. 1 Timóteo 4:1 diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada, que se alimentou tanto do mundo que já não consegue entender as coisas de Deus. Ei, você tem que se levantar para não aceitar as coisas do mundo. Quando você precisa de um conselho, você vai pedir para algum ímpio?
Ou você liga para alguém que é cristão, para um servo, você vem para a igreja, pergunta para um pastor, alguém que vai te direcionar conforme a palavra de Deus. Não buscar conselhos de alguém que tem mente cauterizada. E a Bíblia diz, o Espírito diz claramente, não tem dúvida, que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, vão naufragar na fé, e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E esses ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Devemos fugir, nos livrar desse engano, da mente cauterizada, mente corrompida. Tito 1,15 diz, para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Mas você tem armas no mundo espiritual para destruir essas fortalezas e levar todo o seu pensamento obediente a Cristo. É tempo, igreja. É tempo da gente levar isso a sério. A sua mente é você que tem que controlar e alinhá-la com a palavra. Quando vierem lançando sobre você dúvida, lançando questionamento, argumentos que vão contrário àquilo que Deus falou com você, aquilo que a palavra de Deus está falando, você deve repreender isso e levar cativo seus pensamentos. Não. Não estou dizendo que você tem que brigar com a pessoa que está falando isso com você, mas você deve deixar realmente entrar por um ouvido, sair pelo outro e continuar firme com a boa consciência. Mantenha a boa consciência para você seguir as palavras proféticas, seguir as profecias. Colossenses 3:2 diz, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O mundo, a televisão, o trabalho, os colegas, muitas vezes os familiares, a faculdade, vão sempre te trazer para pensamentos nas coisas terrenas. Mas a palavra de Deus está dizendo, mantenha o pensamento nas coisas do alto. O mundo está ao nosso redor falando das coisas do mundo, das coisas terrenas. Eu sou publicitário, eu sei que cada propaganda é feita para fazer você ter desejo de comprar e gastar coisas humanas, terrenas, do mundo. E o Senhor está dizendo para você, mantenha seu pensamento nas coisas do alto. Isso é manter uma boa consciência, onde as coisas do mundo não conseguem te seduzir mais. Por quê? Porque seu pensamento está alinhado com a palavra. Sua consciência é uma boa consciência, firmada em Deus. Seus pensamentos são obedientes a Cristo. Para finalizar, Filipenses 4:8 diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Sabe aquela coisa de pensamento que fica vagando por aí? Ei, não pode ser a sua realidade, porque é você que controla o que você pensa. Abaixe a sua cabeça neste momento, eu quero orar. O Senhor quer que você caminhe de acordo com as profecias que Ele lança na sua vida. E o inimigo vai fazer de tudo para você duvidar, para você não crer, para você abandonar e você naufragar na sua fé. O objetivo final é o inimigo te fazer naufragar na fé. Mas o Senhor está dizendo, você está no barco, você tem que pegar o remo, vai, combata o bom combate, faça a sua parte, ore, creia, mantenha fé. Ou seja, saiba que uma hora você vai chegar lá. Jesus, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Ele vai voltar para te buscar, Ele vai voltar para nos buscar, Ele vai nos levar para morar com Ele. Mantenha a sua fé, aleluia, e mantenha a boa consciência, mantendo seus pensamentos alinhados com Deus. É quando você limpa e tira tudo que poderia fazer a gente naufragar. Falando de barco,
É a gente continuar fazendo a manutenção no barco, sabendo que ele tem que estar bom para chegar no objetivo. Fazendo toda a manutenção, todo o reparo, limpeza. Isso é o seu ambiente na sua mente. O Senhor está dizendo para você: ei, mantenha essa mente boa, alinhada comigo. Faz uma limpeza, você pode controlar. Você tem no mundo espiritual armas que eu te dei, a minha palavra, a fé que é o teu escudo, o capacete da salvação, a promessa que eu fiz, a couraça da justiça. A partir de hoje, faça uma limpeza na sua mente, se purifique. Mantenha uma boa consciência alinhada comigo. Obediente, os teus pensamentos têm que obedecer a minha palavra. Você tem que estar alinhado. Porque não é para você naufragar, não é para você perder a fé. Aleluia. Mas eu quero que você siga as profecias. Siga cada palavra que eu te dei. Siga as minhas promessas. Eu vou cumprir. Louvado seja o Senhor. Pai, nós te pedimos nessa noite. Faz essa palavra, Senhor, germinar em nossos corações e vir a dar frutos. Pai, no mundo espiritual nós repreendemos todo tipo de argumento. Repreendemos, Senhor, toda mentalidade diabólica, Senhor, toda dúvida, Senhor, que o inimigo lança contra nós. Ele lança nas nossas mentes, Senhor, para nos fazer desistir, duvidar. E no mundo espiritual, Senhor, nós agora, aleluia, nós destruímos essas fortalezas, Pai, e levamos cativos nossos pensamentos a Ti, Senhor, obedientes a Ti, pensamento nas coisas que são do alto. Senhor, em nome de Jesus, não que nós vamos sair do mundo. O Senhor Jesus falou: não, eu não peço, Pai, que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Senhor, venha nos blindar, Senhor, de toda influência maligna, que quer nos desviar das Tuas promessas, nos fazer duvidar das Tuas profecias, Senhor, sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós rejeitamos todo argumento contrário e nos apegamos à Tua promessa, às Tuas profecias. Oh Senhor, Tu és fiel. Assim como o Senhor cumpriu em Abraão e Sara, o Senhor vai cumprir. Aleluia, o filho vai nascer. Oh, louvado seja o Senhor. A chuva vai cair, aleluia. Senhor, e nós como igreja, nós vamos caminhar contigo. Nós vamos seguir as profecias. Nós vamos combater o bom combate. Nós vamos pegar o remo e remar. Nós vamos colocar a cabeça entre os joelhos. Iremos orar, iremos interceder, porque nós cremos naquele que prometeu, e nós cremos que o Senhor vai cumprir. Nós cremos que tudo que aos nossos olhos parece impossível, o Senhor vai fazer acontecer. O seu nome será exaltado sobre toda a terra. O Senhor será glorificado. O nome de Jesus será conhecido. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. O Senhor vai ser exaltado na sua vida, se hoje você decidir seguir as profecias que Ele fez para você. Se você se apegar, se você combater esse combate, manter a fé e a boa consciência, o nome dEle vai ser glorificado na sua vida. Não é tempo de dobrar os braços e ficar esperando a coisa acontecer. É tempo de subir o monte Carmelo, dobrar o seu joelho, colocar a sua cabeça, a cara no pó, e orar, e crer que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Aleluia, aleluia. Oh, louvado seja o Senhor Jesus. Vamos ficar de pé toda a igreja. Se você num ato de fé, num ato simbólico, quer declarar para Deus que você vai combater o bom combate, manter a fé e a boa consciência, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Aleluia. Toma um passo de fé, fala: Jesus, eu vou crer, não vou mais duvidar. Aleluia, sai do seu lugar e venha. Oh, glória a Deus, santo é o Senhor Jesus. Aleluia.
Aleluia, Ele quer fazer esse despertar no seu coração, na sua mente. Venha se você quer levar todo o seu pensamento cativo, de acordo com a palavra. Aleluia. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Maior que está em você do que está no mundo. Coloca a mão no arado e vai, siga. Aleluia. 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 Oh, santo é o Senhor. O Senhor está prometendo: eu vou trazer prosperidade para o Brasil. Eu creio. Eu creio. E se você não crê, você vai perder. Mas se você crê, é tempo de semear. É tempo de semear com oração. É tempo de continuar alinhando o seu pensamento com a palavra de Deus, para no momento de prosperidade você não se desviar. Aleluia. É tempo de se alinhar com as promessas e saber que a hora que Deus te levantar nessa nação é com um propósito para abençoar o reino. É com um propósito para ser voz profética na nação, na igreja e no mundo. É para você preparar missionários, enviar missionários e não se perder com as seduções deste mundo. Vamos manter a boa consciência. Oh, Shemekandemai, o Senhor está declarando. Creia, siga as profecias. Siga as profecias. Para que na hora que tudo acontecer, você saiba exatamente o que fazer. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos, Senhor, as nossas vidas, Senhor, para combater o bom combate, manter a fé e a boa consciência, para manter os nossos pensamentos nas coisas que são do alto, sempre, sempre, sempre alinhados com a Tua palavra. Senhor, e nós te agradecemos por todo o direcionamento que o Senhor tem dado a nós. Oh Deus, Senhor, vem nessa noite selar os nossos corações com a Tua fé pura. Venha selar as nossas mentes com a boa consciência. Senhor, venha selar as nossas mãos com a disposição de combater esse combate, e as nossas bocas, a nossa língua para orar, para profetizar, para declarar que o Teu nome seja exaltado e engrandecido, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, nós te agradecemos. Aleluia. Adore ao Senhor. Mas este é o sinal que a Tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a Tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Cante. Mas este
entenda o objetivo final, o intuito final do Senhor na sua vida, com essa palavra que Ele falou com você hoje, nessa noite, é que você não venha a naufragar na fé. O Senhor não quer que você naufrague na fé. Ele não te chamou para se afogar no meio do caminho. Aleluia. É por isso que você está aprendendo a caminhar e seguir as profecias. Aleluia. Um despertar do Senhor para você aqui essa noite. Se alimente da minha palavra, diz o Senhor. Se você ainda não está lendo a Bíblia, comendo a Bíblia, se alimentando da palavra, escute o que o Senhor está dizendo aqui essa noite. Alimente-se da minha palavra, para que você não venha a se tornar como aqueles que são levados de um lado para o outro, com qualquer vento de doutrina, mas para que você tenha boa consciência alinhada com a minha palavra. Alimente-se da minha palavra. Aleluia. O Senhor está falando, igreja. O Senhor está falando com cada um de nós aqui essa noite. Que você tenha fome da palavra de Deus. Fome. Porque na hora que vem o engano, sua mãe, seu pai, seu pastor não pode fazer nada por você. Mas é você se alimentando da palavra que vai se blindar contra todo argumento contrário com aquilo que Deus quer fazer para você. Se alimente da palavra. É o Espírito Santo de Deus que está falando isso aqui essa noite. É o Senhor que está mandando eu falar isso aqui, que dá tanta ênfase nisso. Leia a minha palavra. Conheça a minha palavra. Conheça a minha verdade. Para que qualquer ensinamento falso e qualquer distorção, você não se apegue. Para que você não se desvie. Louvado seja o Senhor. Isso é muito sério, igreja. Eu, como pastor, não posso fazer nada por você nessa área, a não ser te dar o conselho. Aleluia. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar.